Pessoal, vocês viram aí nos noticiários que capturaram a onça lá de Aquidauana, né? Aquela onça daquele acidente trágico lá no pesqueiro e Aquidauana. Bom, infelizmente é um assunto que está na mídia. Eu não mostro imagens porque acho que a família sofreu e ainda está sofrendo demais com isso, tal, mas é um assunto que está na mídia. Então, por mais que seja triste ficar relembrando isso, mas nesse caso aí, foi importante a captura da onça, porque primeiro, é importante retirar ela daquele local. É um local antropizado, quer dizer, já tem bastante ser humano ali, apesar de ser área de Pantanal, área de pesqueiro, mas é um local bastante antropizado e aquele animal ele pode oferecer risco para as populações ali da região e também ele pode se tornar presa, né? Pode ser caçado. Então foi importante a captura por parte dos pesquisadores e das autoridades para levar esse animal lá para o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, ali em Campo Grande. A última vez que eu fui no CRAS, faz tempo, acho que foi em 2012, havia lá no CRAS 4 onças pardas. Dessas, se eu não me engano, 3 iriam ser reintroduzidas, né? Elas estavam num processo de reabilitação para ser reintroduzida na natureza de volta. Mas tinha uma lá muito enorme, uma onça parda lá naquela época, em 2012, gigante, hein? Que ela não poderia ser reintroduzida mais porque já chegou, né, filhotinho e tal, e já não tinha, e naquela época ela, quando chegou, parece que já não tinha condições de retomar suas atividades silvestres, selvagens na vida, na natureza. Mas voltando para a onça pintada, é importante a captura dela. Parece que é um macho, né? É um macho pesado, assim como todas as onças do Pantanal. As onças do Pantanal, elas são onças enormes, são onças grandes, né, pesadas pela fartura de presas, né, quantidade de presas e o ambiente do Pantanal. São onças grandes, são onças maiores do que as da Amazônia e da Caatinga. Então parece que pesa em torno, um macho que pesa em torno de 90 a 100 quilos ali, pelo que eu, né. Então é importante a captura desse bicho. Não vai trazer uma vida, a vida do seu Jorginho, infelizmente não vai trazer de volta uma vida humana, né? Uma vida que se perde. A família sofre, né? Por conta disso. Não vai trazer de volta, mas interessante a captura, porque retirou dali daquele local. É um local que, como eu disse, bastante mexido, antropizado. Aí eu vejo pessoas falando, invadiu o ambiente do bicho. Claro, o ser humano, ele, cada vez mais, ele vai tendo contato com a vida selvagem, invadiu o ambiente do bicho. Inclusive tem a polêmica também, gente, que é o turismo de onça. Isso é polêmico, por quê? Porque cada vez mais as onças estão se aproximando dos seres humanos, as onças pintadas. Antes a gente não via tanta onça na natureza, ou na internet. Hoje você bota ali na internet, abre o Instagram, abre
Qualquer coisa tem pescador lá, botando imagens de onça pintada, onças pintadas comendo e tal. Então é polêmico isso. Porque o Brasil não, aqui no Brasil não existia esse tipo de safari, esse tipo de observação, né, de onça pintada. Mas isso vai da opinião de cada um. Os pesquisadores não, muitas vezes não concordam com essa prática, né? Mas tá aí. No caso do seu Jorge, né, infelizmente, uma fatalidade que parece que poderia ter sido evitada, né? Mas foi uma fatalidade cruel, muito triste, gente, para a família. E pior ainda são as pessoas que exploram esse acontecimento, né? Porque eu não coloco imagens, né, nos meus vídeos aqui, mas tem muito. Você põe aí no YouTube, você põe nas redes sociais, muita gente colocando imagem, gente. Isso é muito triste, porque fica, são coisas que ficam, porque tá ali nas redes sociais, o negócio que fica. Imagina você sendo parente, né? A empatia, né, de você se pôr no lugar da pessoa. Se põe no lugar da pessoa. Eu trouxe esse vídeo, eu não ia nem fazer, mas eu trouxe por quê? Por conta da questão da biologia. Eu sou biólogo, formação, sou zoólogo, mas não estudo esses grandes felinos, não tenho opinião formada. Uma coisa que eu te digo é que o animal selvagem, ele é selvagem. Você está pescando, você está lá no mato, você pode se deparar com um animal selvagem e você não sabe a reação dele. Entendeu? Principalmente um grande felino, uma onça parda, uma onça pintada. Está lá no ambiente dele. Nesse caso, ele se aproximou demais ali do pesqueiro, né? Mas é um animal selvagem e pode acontecer isso, esses confrontos com seres humanos. É raro, como eu disse, e como muita gente diz também, lá uma das maiores autoridades de onça pintada, acho que é a maior autoridade de onça pintada aqui no Brasil, é o Leandro Silveira. Ele deu a opinião dele, é igual ele falou. É o confronto do animal selvagem com o ser humano, que isso remonta a milhares de anos, né? Sempre teve esse confronto. Ele até citou exemplos da América do Norte, onde o puma, que a nossa onça parda lá é mais robusto, né? Lá os pumas costumam atacar pessoas. Mas é cruel. Agora, eu achei importante, gente, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu achei muito importante a captura dessa onça. Eles vão estudar ela, de repente pode ser uma onça mais velha, né, já idosa, dificuldade, um pouco de dificuldade para caçar, e foi bom ter tirado dali. Eles vão, com certeza, vão reintroduzir ela em outro lugar, um espaço mais remoto, que é importante, né? Tirar dessas áreas antropizadas, né? E removendo ali e colocar ela, soltar ela na natureza, num local bem remoto, né? Uma área de Pantanal, longe da presença humana, e depois de passar pelos exames necessários, porque o CRAS é importante. O CRAS ele tem um time de especialistas muito bom, muito bonito, biólogos de natureza, biólogos de vida selvagem especialistas, e além de veterinários especialistas, pronto para mexer com animais, né? Com animais silvestres.
Então vai ser importante passar esse animal por lá para analisar, fazer o que deve ser feito. E mais importante, não abater, né, o bicho. É um bicho que não tem, ele não age por instinto, de fome, aquilo que eu falei. Às vezes é fome, pode ter sido mesmo o caso aí. Às vezes uma onça pintada ela pode estar defendendo um filhote, ou defendendo um território, tá ali, encontra com o ser humano para estar, né? É um animal silvestre. É um encontro, cara, um encontro que pode não se tornar amistoso, um encontro do ser humano com um grande felino. E isso remonta de milhares de anos. Essa briga aí de homem, né, com animais silvestres, animais selvagens principalmente. Os grandes felinos são exemplos porque é o que nós temos aqui, né? A onça pintada é um predador de topo de cadeia, está no topo da cadeia alimentar, uma espécie de guarda-chuva. Ela está ali, faz seu papel de controlador na natureza. E quando encontra com o ser humano, pode acontecer isso que houve. Espero que eles estudem, que eles depois retornem esse animal para a natureza bem longe do ser humano, num local bem ermo, né? Que seja o habitat dela. Com certeza vão colocar polar, né? De localização, para estudar o comportamento dessa onça, a ecologia desse bicho, lá no Pantanal. E é isso. E espero também que as pessoas, né, não fiquem colocando, divulgando imagens. Né, já chega também, né, para, né, coitado da família, passando pelo luto. Né? Ninguém merece isso. Uma vida humana, e a gente vê também que era um homem muito bom, né? Muito querido pelos seus, né? Não só pelos familiares, também pelas pessoas, pelos amigos. Que Deus conforte a família, os amigos dele lá, que Deus o tenha. E é isso. Vamos acompanhar aí os eventos do CRAS lá para ver o que eles vão decidir sobre o destino desse bicho, dessa onça pintada. E tem o seguinte também, pode acontecer de ter mais de uma onça pintada naquele território, naquele local ali. O certo é monitorar o local. Acredito que as autoridades, principalmente os pesquisadores de grandes felinos, com certeza vão também monitorar o local para ver se existe alguma fêmea também que cruza aquele território. Porque a onça pintada, ela é um felino, é um grande felino que são animais solitários, gente. Todo mundo já sabe disso porque com o advento da internet a pessoa aprende termos, né, e sabe da ecologia de cada bicho. Eu mesmo aqui no Cantinho Selvagem eu trago várias curiosidades de animais. Então, a onça pintada, ela só se encontra com outra onça, por exemplo, o macho, na época do acasalamento. São animais solitários, ou as fêmeas também, elas cuidam dos filhotes até certa idade, ensinam os filhotes a caçar e depois segue cada um para o seu rumo. Aqueles filhotes vão procurar um território para eles se estabelecer ali, naquele território,
e depois vão se encontrar com outra onça só no período reprodutivo, na época do acasalamento. Então são animais solitários. Mas pode acontecer de que naquela região ocorra, exista também outras onças. E às vezes territórios de onça se sobrepõem, né? Aí ocorrem os conflitos entre esses animais para defender a defesa de território, né? Por isso que existe a marcação de território, né? Porque eles estão sempre ali demarcando seu território para falar que tem dono. Então não é só retirar essa onça, esse macho aí daquele local, mas também fazer um trabalho de monitoramento, né? Com certeza já estão fazendo as autoridades e principalmente os cientistas, né? Os estudiosos de grandes felinos, mastozoologistas, né? No outro vídeo eu coloquei mastozoologistas, os cientistas de felinos de grande porte também. Eles estão com certeza já monitorando o local, vão estudar, né? E é aquilo que eu falei, um local bastante antropizado, bastante mexido pelo homem lá, tem um pesqueiro, né? É área de pesca e os encontros acontecem. E sempre a gente vai ver encontros de onça com pescadores, pessoas que filmam. Hoje em dia, aquilo que eu falei, gente, e sempre falo aqui no meu canal, você tem um celular na mão, então você vê um bicho, um animal silvestre, está pescando, tá? Você filma e coloca lá na rede social, um passarinho e tal, e assim é com a onça pintada, um jacaré está pescando. Cada vez mais a gente está vendo imagens desses bichos na natureza. E outra coisa ainda mais importante, as pessoas estão preservando, entendeu? Bem legal isso. Mais importante, está havendo um aumento, né? Porque as pessoas estão conscientes da preservação da natureza. E é muito importante canais no YouTube, entendeu? De educação ambiental, porque faz um bom trabalho de educação ambiental. Então está aumentando a fauna. É um paradoxo, apesar do avanço do ser humano sobre a natureza, né, que proporciona o encontro desses animais, mas também o ser humano, eles estão com um sentimento de preservação melhor, mais apurado, principalmente por conta das redes sociais, ecoturismo, entendeu? É um negócio que a gente... É um paradoxo, porque esse turismo de onça é questionável, porque todo mundo sabe, não é segredo de ninguém que pessoas alimentam onças, né? A gente vê aí, às vezes pessoas, já vi vídeo, pessoas jogando peixe, então é tipo ceva, né? Eu vi um vídeo ontem até, um pesquisador que já tinha alertado lá atrás, anos anteriores, falando desse negócio de ceva de onça. Isso é perigoso para ela, para as onças, para o ser humano. Mas está havendo uma preservação maior desses bichos. E tem uma densidade também maior de onças pintadas no Pantanal. Agora, essa notícia foi impactante porque foi uma perda de vida humana que ocorreu e é muito triste. Impacta, gente. Então, se trata de uma vida. É uma família que perdeu um ente querido, né? E aí a notícia ficou impactante. Tem pessoas, infelizmente, que ainda ficam postando os negócios, né?
E aí fica mais, é mais impactante. Mas espero que novos estudos de ecologia de onças surjam no Pantanal para evitar esses conflitos. E que as pessoas se cuidem mais, né? Porque as pessoas que moram lá, eu moro aqui em Dourados, eu não moro longe do Pantanal, né? Aqui para nós aparece bastante a onça parda, né? Que já é um outro, é planalto, Mata Atlântica com cerrado, já é um outro bioma. Então, tem onça pintada, mas é mais raro. Agora, o Pantanal tem muita onça pintada. E as onças do Pantanal são gigantes, gente. Elas são bem parrudas, né? Diferentes das onças da Amazônia e lá da Caatinga. São onças parrudas, são onças grandes, que superam 100 quilos. Os bichos bonitos, hein? Vamos ver o que a universidade, os médicos, os pesquisadores vão falar desse bicho aí. Também estou curioso, até porque sou biólogo, então tenho essa curiosidade. Vamos ver. E espero que a família já estejam se recuperando do luto, que Deus acalme o coração de todos os familiares, seu Jorge. E dos amigos também, porque os amigos ficam muito tristes, gente. Também das amizades que ele tinha. Até mais.